Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos com a pergunta de Adriano Azevedo, que é o nosso inscrito no canal do YouTube. A professora Vanise irá responder a dúvida dele. Como ficam os conteúdos técnicos de cada arte marcial dentro do programa? Olá, Adriano, muito obrigada pela sua pergunta. É uma ótima pergunta, porque a base do método de marcialidade essencial é que cada educador, que cada mestre, que cada professor trabalhe com a sua própria arte marcial, ainda que o método pede, né, incentiva, estimula que a gente não foque esse trabalho numa arte marcial, porque quanto mais artes marciais a gente conseguir trazer para dentro da nossa aula, mais experiências, porque a gente não vai estar formando as crianças naquela arte, ela não vai ser uma especialista naquela arte. A ideia do método da marcialidade essencial é justamente ela vivenciar a biomecânica, a experiência, brincar, a fantasia, a história, a narrativa daquela arte. Claro que a nossa própria arte vai preponderar, porque é onde a gente tem mais experiência, certo? E aí é aí que a mágica acontece, Adriano. Quando você se utiliza do método, né? Quando você entra e entende como funciona o método, e essa é a ideia, eu fornecer esses elementos para que o mestre, o tutor e o professor, ele consiga ter esse leque de recursos. Para quê? Para que ele possa enxergar, só ele vai fazer isso, dentro da arte marcial que ele ministra, dentro da arte marcial que ele conhece, que ele tem acesso, só ele tem capacidade de falar: olha, isso aqui se encaixa, isso aqui vai ser bacana, isso aqui faz parte da essência, isso aqui a gente consegue transformar isso em néctar. Na verdade, é só você que vai conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir responder isso para você, porque quem domina a arte marcial é você. O que que eu vou ajudar? É ajudar você a escolher dentre toda a filosofia, dentro todas os movimentos, as atividades, o programa que você vai eleger, dentre as experiências que você quer proporcionar, as histórias que você viveu ou que seus mestres viveram, você vai enxergar isso, você vai conseguir recolher isso e trazer isso para sua aula como um componente a mais. A sua aula, ela já pode ter uma estrutura, mas você não precisa começar do zero. Você se aproveita do que você já tem e enriquece, né? Você vai trazer, você vai ter muito mais ideias a partir do que você vai experimentar dentro do método. Por quê? Se eu só falo agora de pronto para você, eu não estou te dando nenhum recurso. Eu tô te dando ideias. Eu tô te dando uma ideia de que, olha, é possível a gente trabalhar enquanto educador e assimilar um método onde eu possa desenvolver esse meu novo olhar, né? Essa minha capacidade de filtrar, essa minha capacidade de eleger o que é mais rico naquele momento para aquela criança, naquela situação. Então, a ideia é essa. Na verdade, é você quem vai, você vai sentir a partir do que você vai aprender no método, né? Porque eu não quero que você tire isso da cartola assim do nada, só porque só porque você ouviu falar que isso é possível, claro, né? A gente precisa passar por essa experiência. Por isso, Adriano, que a ideia é primeiro trabalhar vocês enquanto educadores. Então, a gente tem um curso inteiro, né? Uma experiência inteira aqui dentro, né? Se você escolher passar por essa experiência, fica muito mais fácil, ou fica aqui a, a, a provocação, né? Ou fica aqui o convite, né? Dentro da sua própria arte marcial, olhando agora para a criança de uma maneira onde você vai pensar em trabalhar só o que tem de mais essencial, o que que você escolheria?
né? Você privilegiaria, por exemplo, o combate ou as técnicas de defesa? Ou será que você consegue hoje enxergar dentro da sua arte marcial que existem histórias, né, de vida que você passou, você mesmo pode levar essas histórias, histórias dos seus mestres, dos ancestrais da sua arte, né? Criança adora ouvir história. Isso inspira muito, né? Histórias reais. Eu lembro que meus filhos adoravam, eles queriam histórias verdadeiras, né? Eles, mãe, conta história verdadeira. Até hoje eu amo, eu adoro ler as biografias, né, de pessoas que eu admiro. Na verdade, você vai fazer isso. Quais são as histórias verdadeiras, inspiradoras, que você já, através da sua experiência como professor, mestre, né, artista marcial, o que que você pode trazer para a criança? Então, é isso, Adriano, é essa a ideia, né? É de que parta de você, da sua experiência. A única diferença é que agora você vai olhar para outras coisas, né? Às vezes a gente fica muito acostumado de dar a mesma aula anos e anos, ou a reproduzir uma aula que a gente aprendeu do nosso mestre, e a gente só reproduz porque, enfim, a gente segue uma tradição e agora não. A ideia é, poxa, né? Eu posso olhar para outros lugares, olhar para outras histórias. E por falar nisso, olha, acabei de ter eu vou contar uma história agora para você e para vocês, né? Para exemplificar um pouco como é que a gente sai da caixa, né? Eu vou dar aqui um teaserzinho de alguma das coisas que a gente conversa dentro do curso, né? Da formação, mas eu vou abrir aqui para compartilhar com vocês. Eu não sei se vocês já ouviram essa história alguma vez, mas ela fala sobre essa coisa da tradição. Então, o que que acontece, né? Numa família, existia a tradição de se comer um pão, que é um pão que veio da avó, da bisavó, da tataravó, lá de longe, e que toda vez que a família se reunia, fazia parte da tradição assar esse pão, mas ele tinha uma maneira muito especial de ser assado. E era um pão que ele não tinha as pontas. As pontas não tinham, eram cortadas as pontas desse pão. E esse era o pão tradicional daquela família. E aí, claro, os netos, né, muito curiosos, como criança, né, que olha para tudo como se fosse pela primeira vez na vida, graças a Deus que eles têm isso, né? Mas, mãe, por que que a vovó ela corta a ponta do pão? Por que que esse pão tão famoso aqui na nossa família não tem essas pontas? Aí a mãe falou: Nossa, boa pergunta. Você sabe que eu nunca perguntei isso? Espera aí que eu vou perguntar. Ela foi lá para a mãe dela e falou: Mãe, por que que você corta a ponta dos pães? Do pão quando vai assar, né? Aí a mãe, que é a avó, né, no caso da neta que perguntou, falou: Nossa, você sabe que eu nunca parei para pensar isso? Espera aí que eu vou perguntar para minha mãe. Aí foi lá, graças a Deus estava viva, né? A bisavó estava viva e ela conseguiu perguntar, né? Nossa, bisavó, por que que a gente corta a ponta dos pães, né? Aí ela falou assim: Ah, filha, porque na época da minha mãe, eu via ela cortar o pão porque o forno era muito pequenininho, então não cabia uma forma grande. Então eu tinha que cortar para a massa ficar pequenininha e conseguir entrar no forno. Então, só que hoje em dia o forno é enorme e se continuam cortando as pontas dos pães, né? E eu amo essa história, né? Porque, claro, você pode sempre cortar a ponta dos pães, desde que você conte essa história, para ter sentido, né? Até poxa, que legal, olha, o forno da minha avó era pequenininho, né? Nossa, agora, e se a gente fizesse sem cortar as pontas? Será que muda o gosto do pão? Não muda? Ou vai ficar feio o pão porque a gente acostumou com as pontas cortadas? Não tem problema a gente reproduzir. A gente só precisa saber por que que a gente está reproduzindo, né? Então, isso daí volto então para essa questão. O que que você vai reproduzir das aulas que você aprendeu, da experiência que você passou, e o que que você pode ajustar? Se hoje você tem um forno maior do que a sua bisavó, né?
precisa cortar as pontas? Ou não precisa? Ou mesmo tendo um forno enorme, você vai cortar, que é para explicar, que era em homenagem àquele forno pequenininho da sua tataravó, essa tradição foi preservada. Então, assim, imagina quantas histórias a gente não tem dos nossos mestres, né? Dos nossos ancestrais que vão passando por história oral, tradição oral, que a gente pode passar. Isso é só com relação às histórias, mas a gente sabe que as artes marciais, a gente conta história através das formas, das técnicas, dos katas, dos movimentos. Então, olha quanta coisa a gente pode explorar com isso. É isso. Obrigada mais uma vez pela sua pergunta. E Professora, Pois não. temos mais uma dúvida do Adriano com relação aos pais. Eu vou ler aqui para você. Os pais irresponsáveis já têm um preconceito sobre artes marciais. E, por exemplo, quando matriculam seus filhos, suas filhas numa escola de karatê, imaginam aulas de karatê nos moldes tradicionais. Como é trabalhada essa questão? Isso. Olha, eu acho que essa pergunta super complementa a sua primeira, né? Eu acho que ela veio decorrente, não é à toa que você fez uma pergunta atrás da outra, porque é isso mesmo. Só que agora a gente vai olhar para os pais. Agora a pergunta não é mais com relação ao professor, agora é com relação à expectativa dos pais, que na verdade é a mesma. Eles também esperam um pão com as pontas cortadas, mas espera, a arte karatê sempre foi dado assim, com as pontas dos pães cortados, mas por que que você vai mudar isso, né? Então, aí você vai ter a oportunidade de explicar. Olha, a essência da arte marcial é a mesma, só que a gente agora tem uma maneira nova e ajustada e filtrada e dedicada a passar, a comunicar para a criança, para que ela consiga pegar a essência, o que a gente chama de néctar, o melhor das artes marciais para aquela criança, naquele contexto, naquela formação, naquela idade. Então, assim, a gente não está mudando a natureza do karatê. Tudo que você precisar passar com relação ao karatê, você vai passar. Mas você vai decidir o que e quando e de que modo. Então, você acalma os pais que estão na expectativa de que ele receba um conteúdo tradicional, um conteúdo legítimo, autêntico, respeitoso, do jeito que ele imagina que é aquela arte marcial. E você vai garantir que isso tudo vai ser passado desse jeito, ainda que de uma maneira diferente. Porque para a criança a gente trabalha de uma maneira diferente. Por quê? Porque a criança é diferente. Ela não é um mini adulto. E ela não é um filhotinho bobo que não sabe raciocinar e que não vai ter capacidade de assimilar, não. Ele é um ser humano em formação, numa época de vida riquíssima, que ela está assim, com o sistema nervoso dela prontinho para ser enriquecido, trabalhado. Imagina, né? Se a gente também não vai precisar se preparar e ajustar o nosso conteúdo para trabalhar com ela, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela pergunta, pela oportunidade de explicar isso, que realmente é uma preocupação muito legítima e é uma das coisas que a gente trabalha muito no curso. Como que a gente comunica para os pais o método, né? Explicar que esse método ele é um apoio à transmissão da nossa arte marcial, né? E ele não vai modificar nem suprimir nada, ele vai enriquecer só a maneira como você transmite, como você propõe a experiência de aprendizado da arte marcial, da sua arte marcial, né?